Salve, doutores! Meu nome é William Reis e hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos de ações para iniciantes e hoje já vamos para o vídeo número 5. Bora comigo! E aí, doutores, de pouquinho em pouquinho a gente está avançando no conteúdo. E aí, tá conseguindo aprender bem? Tá bacana? Qualquer coisa, deixa a sua pergunta aqui embaixo para a gente estar ali sanando essas dúvidas, tá bom? E aí, aproveito também para falar que na descrição do vídeo vou estar deixando o link com os artigos que eu estou escrevendo, tá? Acabou que eu esqueci de falar isso nos vídeos anteriores, mas na descrição vou estar deixando o link dos Super Investidores para você estar lendo alguns artigos que não somente eu escrevi, mas outros assessores também escreveram ali para você estar aprendendo mais, tá bom? E é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai estar conhecendo sobre os tipos de riscos que envolve tá comprando ali as ações, tá bom? Porque todo mundo, quando vai começar a estudar ações, já deve ter escutado algum parente, algum amigo falar que conhece uma pessoa que perdeu dinheiro, conhece outra pessoa que perdeu tudo na bolsa de valores, foi investir, se deu mal. Sempre alguém conhece alguém nessa situação, né? Então a gente vai entender os riscos que vai ter ao comprar uma ação para você ficar ciente, beleza? E é o seguinte, é importante ficar claro para você o tipo de investidor que você vai querer ser. Você quer ser um cara que vai ser do curto prazo ou do longo prazo? Porque de uma maneira geral todo mundo vai incorrer nos mesmos riscos, mas a gestão de risco vai ser diferente para um e para outro, tá bom? Aí suponha que você vai estar investindo ali no curto prazo. Como a gente falou lá no vídeo 3, vai ficar fazendo day trade ou então swing trade. Para você ser bem sucedido ali nesse tipo de operação, você tem que se atentar em alguns tipos de risco. Por exemplo, o risco sistemático. É o risco do Brasil como todo, é o risco do sistema, é o risco de uma reforma não ser aprovada, por exemplo. É o risco de, às vezes, algum político fazer alguma coisa que o mercado não goste e aí com isso dá um estresse no mercado e a gente tem muita oscilação. É o risco de acontecer alguma tragédia no país. Enfim, é o risco sistêmico. E aí você tem que ficar atento para estar posicionado de uma maneira correta. Por quê? Como você vai operar ali no curto prazo, suponha que você comprou a ação da empresa A, só que aí o Brasil teve alguma tragédia e aí todo mundo começou a tirar dinheiro da bolsa. O que aconteceu? Você comprou e aí a bolsa despencou, logo você vai perder dinheiro. Mas também pode acontecer algo contrário, você comprou ali uma ação da empresa A e o Brasil como um todo passou uma reforma interessante. Aí o mercado sobe, aí você estava comprado, você ganhou dinheiro com aquilo. Então você tem que se atentar na questão do risco sistemático, que é algo que pode influenciar, impactar demais ali nos seus resultados. Para quem vai investir no curto prazo também, tem que se atentar muito na questão da liquidez dos ativos. Esse ativo que você vai comprar, ele tem muito negócio durante o dia ou tem pouco? Por quê? Isso aí pode ser um risco para você. Se você compra uma ação que tem poucos negócios durante o dia, na hora de sair da operação, você pode correr no risco de não conseguir achar um comprador, e é o risco de liquidez, certo? Você não vai conseguir transformar aquele bem em dinheiro facilmente, e aí você pode incorrer nesse risco e se prejudicar. E aí, consequentemente, a gente entra no risco de mercado, que basicamente é a oscilação ali do mercado. Por exemplo, você comprou um ativo a R$10, esse ativo foi para 12, você ganhou, mas ele pode ir para 8, certo? E aí você entrou em um ativo que tem pouca liquidez. Aí você chegou no preço que você quer sair, mas você não consegue sair. Aí o preço volta de novo para o local que estava. E aí entra no risco de mercado. Então você tem que se atentar nessas coisas ao entrar na operação, tá bom? Caso você queira fazer ali operações de curto prazo. Então tem que ver risco sistemático, risco de liquidez, risco de mercado. E aí já para quem quer investir no longo prazo, tem também esses riscos, mas acaba que ele é um pouco mais moderado, porque você não vai ficar comprando e vendendo ação todo dia. Você vai comprar uma vez, outra ali por mês, para estar aumentando as suas posições. Então acaba que esse risco é mais reduzido. E aí um risco que você tem que se atentar ao decidir investir no longo prazo é o risco não sistemático. O risco não sistemático já vai ser o risco daquela empresa, daquele setor que você está inserido. Então, por exemplo, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, a gente está passando por altas no preço do dólar. O dólar está atingindo máximas históricas, chegou a 4,26 essa semana, no momento que eu estou gravando esse vídeo, pelo menos, né? Posso ser que aí no futuro já tenha caído mais ou tenha chegado a R$5, não sei.
Nesse momento, a máxima histórica a gente estava ultrapassando ali 4,26. Então veja, empresas que importam demais, por exemplo, M. Dias Branco, se prejudica com isso, e aí tem o risco não sistemático, porque é o risco daquela empresa. Aquela empresa precisa importar, consequentemente ela precisa pagar em dólar. E se ela paga em dólar, o dólar está só subindo de preço, ela vai ter que comprar bem mais caro ali o produto para conseguir fazer as operações. Ali, por exemplo, empresas aéreas também se complica, porque a dívida dessas empresas normalmente são dolarizadas. Então o dólar aumenta, logo a dívida da empresa aumenta. É um risco não sistemático que você tem que se atentar ao entrar ali naquele negócio. Mas tem um lado positivo também. Nesse exemplo do dólar que eu estou citando, empresas que exportam demais ganham, porque ele vai ter que vender em dólar. Se o dólar sobe, ele vai receber mais, logo a receita aumenta e lá no final o lucro da empresa tende a aumentar também. Então veja que essa questão é bem importante. Ao entrar na empresa, você tem que ver o risco não sistemático daquilo dali. E aí já é um outro tipo de risco. E aí lembrando, deixando bem claro o seguinte: comprando ações, você vai se tornar sócio do negócio. Se tornando sócio, você ali é um dos donos ali daquele negócio que você comprou, essa empresa não tem obrigação de te devolver o dinheiro. Então, logo, o risco de crédito não existe aqui na ação, tá? É diferente de um CDB, por exemplo, que você compra o CDB, aí você emprestou dinheiro para o banco. A partir do momento que você emprestou dinheiro do banco, o banco vai ter que te devolver aquele dinheiro acrescido de um juros. Se ele não te pagar, aí a gente vai ter que incorrer em outras situações. Tem o FGC, por exemplo, para te garantir. Mas enfim, no CDB tem o risco de crédito. Nas ações não, a empresa não é obrigada a estar te pagando, tá bom? Então vamos fazer uma breve recapitulação. Nas ações a gente vai ter ali o risco sistemático, que é o risco do Brasil como um todo, o risco não sistemático, a gente tem risco de liquidez, a gente tem risco de mercado, a gente não tem o risco de crédito, tá bom? Então é importante você ficar atento a essas questões. E aí se você for investir no curto prazo, a gestão de risco é uma, no longo prazo a gestão é outra, mas de uma maneira geral, você agora já está ciente dos principais riscos ali que você tem ao investir em ação, tá bom? E aí, se esse vídeo te acrescentou algo, já dá aquele joinha, já se inscreve no canal. Se você gosta de finanças, gosta de estudar economia, entender um pouco mais sobre o mercado, esse canal vai ser feito para você, beleza? E é isso aí, vou ficando por aqui com esse vídeo. Vou deixar duas sugestões de vídeos aqui para você estar assistindo, estar aprendendo um pouco mais ali de finanças. Então, valeu pessoal, abraço, fui!